Olá, queridos, tudo bem? Tu quer falar no vídeo da mãe e filha? Agora a gente vai gravar a nova continuação da série que eu tô fazendo com vocês para expansão da consciência. Venham comigo. Quem chegou agora, assista os outros filmes anteriores, aquele filme que começa com o Vem comigo que eu explico no caminho, porque ali vocês vão entender. Ali é um videozinho introdutório que fala essa proposta. E a gente está aqui então para fazer o processo de expansão da consciência juntos e treinando. Eu vou dando dicas e pinceladas, mas isso só vai acontecer se você conseguir botar em prática. Eu só estou aqui para facilitar o caminho, como diz o meu amigo seu Ciro, facilitador quântico. A gente está aqui para facilitar, somos facilitadores. E então, hoje eu vou falar. Tu também vai falar, minha filha? Ó, a Filó também tá trazendo recado, tá me dando dicas aqui muito importantes, né, Filó? Essa é a Filomena, ela não gosta muito de colo, mas ela é uma doce. E aí, então a gente, aqui tá o Paçoca ele quis participar, né, meu filho? Tu quis participar do vídeo da mãe para ajudar as pessoas a entenderem que somos nós que criamos tudo ao nosso entorno. Somos nós que criamos tudo ao nosso redor. Então hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais a questão da palavra, tá? Gente, quando eu falei para você sobre a força da palavra, eu expliquei que cada palavra tem uma vibração, tem uma força com capacidade de mudar o arranjo molecular da água, por exemplo. Eu aprofundo mais dizendo para vocês que nós temos que prestar muita atenção naquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pensado também, porque tudo aquilo que acontece na nossa volta depende do que a gente está vibrando, né? Quais são as palavras que nós estamos pensando? Quais são as palavras que nós estamos dizendo? Então, hoje, para vocês darem mais um salto na questão da força da palavra, eu venho aqui dizer o seguinte: existe uma coisa que nós chamamos de psicosfera. O que é a psicosfera? Psicosfera é a energia que está ao nosso entorno, na nossa atmosfera individual. Existe também a psicosfera coletiva, né? A psicosfera da cidade é as energias que estão plasmadas ali naquela cidade, a psicosfera do país, a psicosfera do planeta. Tudo o que acontece no mundo físico, no mundo real, no mundo palpável, ele nasce, a energia nasce para que essas coisas aconteçam aqui na nossa psicosfera. Aqui na psicosfera mental, né? Tudo que nós pensamos, nós emitimos. E tudo que a gente emite, a gente atrai. Então, assim, ó, hoje o ensinamento ele vai ser um pouquinho mais aprofundado, não muito, mas ele vai ser um pouquinho mais aprofundado no sentido assim. Quando a gente, eu falei naquele vídeo anterior, quando a gente elogia uma pessoa, a palavra que a gente usa, essa palavra tem força, tu já tá imprimindo aquela psicosfera naquela pessoa, né? Tu és uma guerreira, tá? Tu já tá colocando aquela energia, tu tá imprimindo isso. E o pior não é nem isso. Tu chama a pessoa disso, de guerreira, lutadora, mas quem tá chamando é tu. É, meu filho? Ele concordou. Quem tá falando, quando eu elogio, quando eu critico uma pessoa, quem está falando sou eu. Então, no momento que eu tô falando, eu estou criando a minha psicosfera, mesmo que o pensamento seja para outra pessoa. E aí, existe outras coisas que o ser humano faz também. Eu falei de um lado positivo, né? Quando a pessoa quer elogiar inconscientemente, acaba gerando essa psicosfera belicosa, beligerante, esse peso, né? Mas
E quando a pessoa tá brigando, quando a pessoa tá xingando, quando ela tá criticando, por exemplo, né? Porque quando eu aponto o dedo pro outro e eu falo que, ó, olha a lei, eu gosto muito dessa brincadeira, a lei do revólver. Vocês conhecem a lei do revólver? A lei do revólver é assim, ó. Eu aponto um dedo pro outro, dizendo que o outro é isso, é aquilo, aquilo outro, e eu tô apontando 3 dedos pra mim. Então eu tô dizendo pra ele, tu é isso, tu é aquilo, aquilo outro. Eu tô pensando mentalmente, tem muito dedinho assim, ó, mental, né? Ah, porque aquele outro fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Eu tô criticando, eu tô mandando essa energia de crítica pra ele, mas olha aqui o que que tá vindo pra mim, né? Será que eu não tô falando pra mim? Será que eu não tô falando de mim? Então, gente, assim, ó, existe uma coisa muito, muito, muito que atrasa a nossa vida que se chama auto-boicote. O auto-boicote é o seguinte: a gente pensa que tá fazendo bem mal pro outro, tu tá fazendo mal pra ti mesmo. Porque é tu que tá emitindo essa energia, né? Por ressonância, tudo que eu emito eu atraio. O que é ressonância? Ressonância é o seguinte: uma onda, quando eu emito um pensamento, uma palavra que tem uma onda, que tem uma frequência, energia, isso é uma frequência. Uma onda tem as suas características, o seu comprimento de onda, a sua frequência, o seu tempo, se ela é muito rápida, se ela é muito lenta, se ela é uma onda grande, tá? E aí, as ondas parecidas com elas, com a que eu emito, vão se aproximar e as duas vão se complementar. E elas vão se tornar, então, uma terceira onda. Né? É? Tá, a Filó tá dizendo aqui pra mim que esse assunto tá ficando muito técnico. Então tá bom, a mãe vai voltar pra parte mais prática, pode deixar. Então, assim, ó. Isso é ressonância. É aquilo que eu emito, aquilo que ressona, aquilo que é parecido, volta pra mim. Na faculdade, desde o primeiro dia de aula prática química, né, que a gente teve, desde as primeiras aulas terapêuticas, terapêuticas não, do laboratório, até as últimas aulas mais complexas, sendo práticas ou teóricas, tudo é embasado na química, numa lei que, olha, eu me admiro muito das pessoas no mundo da ciência não acreditarem muito na lei da atração, porque é tudo muito óbvio, né? E essa lei se chama Lei de Lavoisier. A Lei de Lavoisier diz que semelhante dissolve semelhante. Não adianta eu querer misturar água com gasolina, por exemplo, ou limpar com água um parafuso que está sujo de gasolina. Não adianta. E isso a gente aprende na bancada, fazendo os experimentos não sei quantos milhares de experimentos a gente faz durante a faculdade inteira, né? E é assim, semelhante dissolve semelhante. Por quê? Porque os semelhantes é quem consegue se misturar. Olha que interessante. Os semelhantes conseguem se solubilizar, né? Então, quando a gente começa a perceber que as pessoas no nosso entorno estão falando muito de um assunto que eu não gosto, ou as pessoas do nosso entorno, elas estão, eu tô criticando essas pessoas, assim, elas são muito chatas, não sei o que, as pessoas, eu sou obrigada a conviver com uma certa situação, com certas pessoas. Vamos começar a pensar se não sou eu que estou emitindo isso. Porque por ressonância as coisas chegam até a gente, né? Sejam as pessoas, sejam as experiências, sejam os objetos, seja a casa que eu moro, a cidade que eu moro, seja o que for. Eu atraio por ressonância, porque eu estou emitindo. Tudo o que eu emito, eu atraio. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não foi uma pessoa que inventou, isso é a lei natural, é a lei que rege todas as reações orgânicas, as reações químicas do universo, as reações físicas, né? São, quem quiser estudar, aprofundar isso, tá? Os conhecimentos estão aí. E então a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que eu estou pensando no meu diálogo interno, que eu já falei, né? A palavra tem força. Quais são as palavras que eu estou dizendo para mim mentalmente? Reclamando ou eu estou agradecendo, né? Eu estou vibrando no positivo ou no negativo? Eu estou dizendo que vai dar tudo certo ou eu entreguei os pontos e acho que
que não tem mais chance de acontecer nada. Então, assim, além de a gente começar a perceber literalmente as palavras que a gente usa para falar com o outro, seja com boa intenção ou não, além da gente perceber isso, primeiro sempre buscar botar uma intenção positiva, uma boa intenção numa situação, né? Se tu não tem nada para dizer de bom, pensa uma coisa boa para aquela pessoa, abençoa. Que tu seja abençoado, Deus te abençoe. Daí depende da crença de cada um, né? Alá te abençoe. E aí tu manda um pensamento positivo. Ah, tu não acredita em Deus, não acredito nessas coisas, não posso abençoar pedindo para uma entidade, uma santidade, abençoar porque eu não acredito. Então pensa assim, ó, desejo né? Desejo que tu tenha dias melhores. Só manda um pensamento assim. Tu já vai começar a mudar a tua psicosfera. E tu já vai começar a mudar a tua psicosfera. E aí, na prática do dia a dia, a vida física já começa a mudar também. É um exercício simples, como eu disse para vocês aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês como é simples. Claro que as modificações, as mudanças vão depender de cada um. Vai depender de você, do seu querer em primeiro lugar, né? Do segundo passo, um pouquinho mais difícil, aceitar aquilo que eu tô fazendo de errado, se eu quiser mudar. Terceiro passo, mais fácil, depois que vem a aceitação, o mais fácil é mudar mesmo, porque daí vem a vontade, né? E o final é colher os frutos disso tudo. Então, assim, para ajudar vocês a fazerem coisas práticas, hoje eu vou falar também de um outro assunto. Não é só no elogiar o outro, no escolher mal a palavra que eu tô atraindo ou botando uma psicosfera energética negativa no meu entorno e atraindo coisas ruins, né? Não é só nisso. Claro que quando eu xingo, então nem se fala, né? Quando eu xingo, quando eu brigo, quando eu critico, quando eu falo mal desse ou daquele, então é pior ainda. Mas existe uma coisa que puxa o ser humano para trás, que é o auto-boicote. O auto-boicote é o seguinte, a pessoa fez uma coisa de errado, né? Se atrapalha, somos humanos, nós nos atrapalhamos. E aí a pessoa se atrapalhou ali fazendo um bolo, não deu certo, a pessoa vai lá e se xinga. Não cresceu, abatumou. Eu sou uma incompetente. A pessoa diz isso para si mesma. Muito comum. Então eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica bem prática. Quando eu me dou conta, primeiro a gente tem que começar a observar bem aquilo que a gente pensa. Para uns minutos do dia e começa a te observar. O que eu pensei agora? O que eu estava pensando mesmo? Começa a observar, sabe? E aí uma coisa bem prática e bem legal que eu faço no meu dia a dia, que eu ensino, é assim, ó. Quando eu pensei em uma coisa ruim, eu digo cancelado, cancelado, cancelado. E aí eu me dou conta e eu cancelo. Gente, nós somos donos do nosso pensamento. Nós somos donos do nosso pensamento. Isso aí é claro que quando a pessoa está envolvida e sufocada no estresse do dia a dia, ela vive ficando no piloto automático e ela não para pensar o que eu tô pensando, o que eu tenho dito, qual é o meu diálogo interno, o que eu falo pro outro, o que eu falo pra mim. A pessoa acaba passando batido. E nessas, ela acaba repetindo padrões que se tem no ambiente, né? Então a gente tem que despertar para bloquear esses padrões que não nos fazem bem. Notícias maçantes, negativas, pessoas reclamonas. E a gente começa a sair começar a se retirar um pouco, né? E quando tem uma pessoa que começa um ciclo de reclamação, em vez de a gente entrar junto nesse ciclo de reclamação, observa. Será que aquilo ali realmente é importante falar? Será que vai agregar alguma coisa se eu entrar ali junto na reclamação? Engrossar o caldo da reclamação? Será que não é melhor eu me retirar? Se observa antes.
E aquilo, quando começa a ficar muito pesado, se retira, se puder, né? Tem tudo na vida, eu penso que são escolhas, tudo. A gente escolhe. E se a gente não escolhe na prática, assim, como, tipo, eu não escolhi estar ali naquele lugar, naquela hora, conscientemente. Eu não escolhi. Mas viver no piloto automático e não parar para pensar o que eu estou fazendo dos meus pensamentos, das minhas palavras e da minha vida, também é uma escolha. Então, quando as coisas ruins começam a chegar pra gente, porque a gente se deixou levar pela psicosfera do geral, pela psicosfera coletiva, e a gente não parou para pensar no que a gente realmente queria e o que a gente realmente podia ter feito diferente, também é uma escolha. Eu escolhi não fazer. Eu escolhi deixar rolar. E acolha as consequências disso, sem reclamar. Acolha como um despertar da consciência. Eu fazia tudo assim sempre e não deu certo. Que bom que eu percebi, porque a partir de agora eu começo a ver o que eu preciso mudar para dar certo em mim. A mudança sempre é na gente, nunca é no outro, né? Quando a gente muda internamente e a gente para de se auto-boicotar, de se autocriticar, e a gente começa a cancelar, então, esses pensamentos ruins, essas palavras ruins, essas atitudes ruins, a gente começa a tomar as rédeas daquilo que eu conduzo, não é mais a vida que me conduz, é eu conduzo a minha vida. E quando eu conduzo a minha vida, eu vou por caminhos que fazem bem para mim, para o todo, para o planeta. E aí a vida começa a melhorar porque é inevitável, eu começo a mandar energia boa. Quem tá adorando o discurso é o Paçoca e o que é, minha filha? Eu começo a mandar, vem cá com a mãe, vem. Ela não gosta de colo, mas ela fica lá, vem minha filha, vem, pode participar, filha. Tá, meu amor, vem, a mãe gosta que tu fique aqui. Tu tá ajudando a dizer pra todo mundo, né, minha filha, que a gente tem que pensar positivo, que a gente tem que fazer positivo. A ela tá treinando, ela tem treinado muita paciência também. Ela tem as irmãzinhas dela, as menores, que ela não gosta, a mãe incentiva ela a aceitar as maninhas e ela tem treinado. Então, pessoal, vamos acabar esse vídeo aqui por hoje e vamos deixar... Tu não quer descer, filho? Vamos deixar essa reflexão do dia sobre o que eu tô falando, o que eu tô pensando e o que eu tô dizendo pra mim. Porque é muito comum a gente se xingar mentalmente, né? Né, Filó? É muito comum. Então vamos parar de nos xingar mentalmente. Quando a gente perceber, vamos fazer esse comando: cancelar, cancelar, cancelar. Tipo, cancelado, cancelado, cancelado. Por exemplo, eu falo uma coisa bem importante também, aproveitando o poder da palavra, que são os decretos. O que é o decreto, né? A gente agora está passando por uma época que existem vários decretos saindo por aí. O decreto é assim, ó, eu decreto para minha vida que aquele dia vai ser bom. Eu não pergunto assim, será que vai ser bom? Tomara que seja. Cuidado com as palavras, gente, ó, as palavras. Tomara que seja bom. Se Deus quiser. Eu troquei o se Deus quiser há muito tempo atrás por pela graça de Deus, porque Deus quer. Gente, Deus só quer o que é bom pra gente. Então não é se Deus quiser vai dar certo. Deus já quer. Deus quer que dê certo. Então eu digo, com a graça de Deus já vai dar tudo certo. Já deu certo. Então quando a gente quer que as coisas aconteçam, primeiro a gente muda aqui a nossa vibração com o outro, o nosso olhar para o outro, sem criticar, sem julgar. É um exercício um tanto complexo. Eu não vou dizer que é difícil, porque senão eu vou decretar que vai ser difícil. E eu posso garantir para vocês que difícil não é. Ele requer dedicação, né? Ele requer dedicação.
E aí, se você fizer isso, começa a perceber e cancela os pensamentos ruins que você ouvir mentalmente, que você estiver falando, pensando para outras pessoas e até para você mesmo, começa a fazer esse trabalho. No início vai ser um pouco mais difícil, mais raro. Quanto mais se faz esse exercício, mais a gente vai tendo consciência do que a gente está pensando. Porque o início agora da nossa caminhada é isso. Abre a tua consciência. Observa. Te observa. Te observa bastante. Cuida o que tu diz, cuida o que tu pensa. Ah, mas e esses pensamentos vêm, não sou eu. Claro, não é tu no teu consciente. É o teu inconsciente, baseados nas tuas memórias limitantes, por isso sigam fazendo Ho'oponopono. Ho'oponopono limpa memórias limitantes. Ele não apaga as nossas lembranças da vida e as memórias que a gente tem das coisas que aconteceram conosco. O Ho'oponopono não faz isso, mas ele limpa as limitações, porque assim, um fato existe, né? Um fato aconteceu e a gente cria uma impressão desse fato. E muitas vezes essa impressão é distorcida e muitas outras vezes ela é negativa. Então a gente começa a observar, faz o Ho'oponopono, a gente vai tirando essa impressão negativa. As impressões negativas nos geram medo e o medo nos trava. Isso então a gente chama de memórias limitantes. Esse vídeo de hoje, ele parece um vídeo super simples, simplório. A simplicidade é a marca da elegância, tá? Eu gosto muito da simplicidade, mas ele tem muito, muito, muito ensinamento. Se você conseguir colocar em prática as dicas de hoje, parar de se auto-boicotar, fazer o processo do cancelar quando vem uma coisa negativa na cabeça, muita coisa legal vai vir pra frente. Esse é o passo. Eu não consigo mudar as minhas atitudes se eu não me observo e se eu não sei quais são as atitudes que precisam ser mudadas, né? Então, gratidão. Está lançado o desafio. Vamos praticar se observar e aquilo que vier de ruim na nossa cabeça, cancelar. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a tomar posse das rédeas da nossa vida. E a gente sai desse processo automático que chama Amanda Dreyer do Meditar Transforma, Sou Feliz com Você. Ela fala que isso nos tira da amnésia causal. E é o que eu realmente acredito, isso nos tira da amnésia causal. Gratidão, gente amada, gratidão, gente querida. Fiquem todos bem e aproveitem essa energia maravilhosa que é, minha filha, veio. A Filó tá querendo dar tchau pra vocês, então a Filózinha vai dar um tchau. Ela não gosta muito, ela é muito tímida, mas hoje ela tá bem conversadeira. Ela nem colo ela gosta, ó, e ela quer um colinho. A Filó vai dar tchau pra vocês. Tchau, né, Filó? Tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.